Retrato é um gênero na pintura ou na fotografia, onde a intenção é descrever um sujeito humano. Os retratos frequentemente constituem importantes registros. Historicamente, as pinturas de retratos representam os ricos e poderosos. Sendo assim, o retrato é uma imagem de uma pessoa, real ou imaginária, reproduzida por pintura, desenho e fotografia, como podemos observar nos exemplos. Muitos artistas utilizaram o retrato de outras pessoas como tema principal de seus trabalhos, figuras importantes ou desconhecidas, realizadas com pintura, esboços, fotografia ou até mesmo reproduções em grandes quantidades. Um dos retratos mais famosos do mundo é a La Gioconda, conhecida como Mona Lisa. Autorretrato, como o próprio nome já diz, é a representação de si mesmo e constitui o tema central da obra de muitos artistas. Por meio do autorretrato, esses artistas encontraram uma forma de expressar os seus sentimentos e mostrar as características de sua sociedade e de sua época. Uma artista que trabalhou muito com autorretrato foi a Frida Kahlo, com base na visão que tinha a partir de um espelho em sua cama, pois dizia que queria pintar o que via com os próprios olhos, ou seja, algo que ela conhecia totalmente. Frida retratava sua vida em suas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes, características únicas das obras de Frida Kahlo, como vamos observar a seguir. Outro artista que baseava suas criações com retrato e autorretrato foi o Anton van Dyck, retratista brabantino que se tornou o principal pintor da corte real de Carlos I da Inglaterra. E o vídeo de hoje é sobre Van Gogh porque Vincent é protagonista do nosso primeiro encontro, que é o encontro sobre as flores. Você tem observado as flores, Van Gogh e a metamorfose das plantas, os girassóis de Van Gogh especificamente são aí o nosso mote de conversa, guia da nossa conversa. E o Vincent pintou uma série de girassóis, mas ele também pintou uma série de autorretratos. Inclusive, os autorretratos do Vincent acho que são os que a gente mais conhece dele, né? Sabe que são cerca de 35 autorretratos que o Vincent pintou. E vocês sabem também que o Vincent trocou muitas cartas ao longo da vida, com o irmão Theo principalmente, mas com a família, amigos e tal. E ele menciona os autorretratos em algumas dessas cartas. E eu fui procurar em que momentos ele menciona e quais autorretratos, porque aí eu acho que é essa imersão íntima, como o Van Gogh via esses autorretratos, o que ele sentia e como ele comunicava esses autorretratos para os outros. Por exemplo, nessa carta que ele escreve para a mãe Ana, em outubro de 1889, ele diz: "Agora posso informar que o que prometi a você está totalmente pronto, ou seja, 5 dos meus estudos de paisagem e um pequeno retrato de mim mesmo e um estudo de interior." Esse autorretrato que o Van Gogh dá de presente para a mãe é provavelmente o último que ele pinta. Ele estava no asilo psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence e se pinta em uma versão sem barba. Ele escreve sobre esse retrato na carta: "Você verá pelo pequeno retrato de mim mesmo que, embora tenha visto Paris, Londres e tantas outras grandes cidades, ainda pareço mais ou menos com um camponês de Zundertun ou Pit-Prince, e às vezes imagine que também me sinto e penso assim, só que os camponeses têm mais utilidade no mundo. É apenas quando tem todo o resto que as pessoas sentem necessidade de pinturas, livros, etc. Então, em minha própria avaliação, eu definitivamente me considero abaixo dos camponeses. De qualquer forma, eu lavro minhas telas como eles fazem em seus campos." Um pouco antes, no mesmo ano, 1889, mas em janeiro, o Vincent escreve para o irmão Theo, claramente perturbado. Ele estava em Arles e tinha acabado de acontecer o episódio do corte da orelha, que foi em dezembro do ano anterior. Nessa carta ele agradece o dinheiro que o irmão mandou, enumera as despesas e conta o que ele está trabalhando. "No entanto, comecei a trabalhar novamente e já tenho 3 estudos feitos no estúdio, mais o retrato do Sr. Ray que dei a ele como lembrança. Esses 3 estudos são uma natureza morta com cebolas e 2 autorretratos, que são o autorretrato com a orelha enfaixada e o autorretrato com a orelha enfaixada e cachimbo." Ele descreve na carta como ele estava se sentindo. "Portanto, dessa vez não há dano mais sério do que um pouco mais de sofrimento e angústia relativa, e mantenho todas as boas esperanças, mas me sinto fraco e um pouco ansioso e com medo.
O que passará, espero, à medida que recupero minhas forças. Acabou que eu fui indo de trás pra frente, né? Porque agora eu vou pra uma carta de 1888 que ele escreve pro irmão Theo. Essa é a primeira pintura dessa semana, que é o Jardim do Poeta, que ele cita um pouco antes. A segunda mostra a parte externa de um café iluminado no terraço externo por um grande lampião a gás na noite azul, com uma mancha de céu azul estrelado. A terceira pintura dessa semana é um retrato meu, quase incolor, em tons de cinza contra um fundo veronês pálido. De propósito, comprei um espelho bom o suficiente para trabalhar em mim mesmo por falta de modelo, porque se eu conseguir pintar a cor da minha própria cabeça, o que não acontece sem alguma dificuldade, com certeza poderei pintar a cabeça dos outros companheiros e mulheres também. Sabe que a única foto conhecida do Vincent é essa, que ele está sentado de longe na beira do rio Sena, junto do Émile Bernard, que é de 1886. Nessa época ele está em Paris e ele escreve uma carta para um tal senhor Livens e em determinado momento ele diz: e agora, o que diz respeito ao que eu mesmo tenho feito, não tenho dinheiro para pagar modelos, então dediquei-me inteiramente à pintura figurativa. Fiz uma série de estudos de cores, pintando simplesmente flores, papoulas vermelhas, flores de milhos azuis, etc. O que me anima, né? Porque o nosso encontro é sobre Van Gogh e as flores, então ele estava lá pintando as flores. Agora, depois dessa ginástica, recentemente fiz duas cabeças que ouso dizer que são melhores em luz e cor do que as que fiz antes. Aqui provavelmente ele se refere ao autorretrato como pintor e autorretrato com cachimbo. A maioria dos autorretratos foi feita enquanto ele vivia em Paris, entre 86 e 88, o que faz muito sentido porque ele não tinha dinheiro para contratar modelos, então ele pinta a si mesmo. E Paris ele ficava lá fechado, tinha frio, ele não estava feliz em Paris e também não tinha a luz do sul da França, né, que é aquela luz do Mediterrâneo que depois deixa o Van Gogh tão encantado. Inclusive, no último retrato que ele fez em Paris, ele se descreve como bastante desleixado e triste, algo como, digamos, o rosto da morte. A imagem que a gente tem do Van Gogh é essa dos autorretratos. Pensa que a gente nunca viu uma foto dele. E pensa em Van Gogh, tem uma imagem do Van Gogh que ele mesmo deixou pra gente. E o vídeo O daguerreótipo é um objeto único. A imagem é obtida com uma câmera escura e ele apresenta uma estrutura muito interessante e diferente do que a gente está habituado a ver quando pensa em fotografia. Trata-se de um suporte, uma fina camada de cobre que é prateada e polida até ficar com uma superfície espelhada e sobre ela você tem uma amálgama de mercúrio e prata. A sensibilização dessa placa é feita com vapor de iodo e a revelação com vapor de mercúrio. A fixação da imagem nessa placa é feita com uma substância salina, o hipossulfito de sódio. Esses objetos são extremamente frágeis ao contato e mesmo ao ambiente, porque todos os elementos que compõem um daguerreótipo são metálicos. Então, eles têm a tendência a se oxidar. Ao longo do século XIX, à medida que eles eram confeccionados, eles eram totalmente protegidos. Tem toda uma estrutura que acompanha o daguerreótipo. Essa placa, ela recebe como proteção um passe-partout metálico, um lacre de papel, vidro, um lacre metálico, e todo esse conjunto normalmente era acondicionado em estojos de época, revestidos de couro, de tecido, ou então em molduras que seriam os daguerreótipos em estilo francês. Eles eram comercializados em formatos padronizados. Nós vamos identificar como a placa inteira, meia placa, um quarto de placa, e é assim que os museus hoje identificam os formatos padronizados dos daguerreótipos. Durante alguns anos, apenas o daguerreótipo era usado para fazer retratos, algumas vezes paisagem, e mais raramente cenas, né, de rua. Em 1852, o ambrótipo foi introduzido também
e coexistiram, né? A prática do daguerreótipo e do ambrótipo coexistiram durante alguns anos. Em 1855, 3 anos depois, o ferrótipo também foi introduzido na prática dos retratos. A diferença entre eles é que o daguerreótipo tem uma superfície espelhada, que oscila entre uma imagem positiva e uma imagem negativa, dependendo do fundo que ela reflete, que essa placa espelhada reflete. O ambrótipo também tem essa questão do negativo e positivo, e quando você usa um fundo atrás da imagem, porque o suporte dele é vidro, então você usando um fundo escuro, você consegue visualizar a imagem em forma positiva. E se você retira esse fundo, você vê a imagem em forma negativa. A estrutura é um pouco diferente, porque o ambrótipo é uma placa de vidro com um colódio, que é a substância que a gente chama de ligante, e a prata que forma a imagem. Já o ferrótipo, ao invés do vidro, é uma fina placa de ferro que recebe o colóide e a prata formando a imagem. Esses outros processos também eram comercializados em estojos ou molduras. E o ferrótipo, eles também eram comercializados em passe-partout de cartão, o que barateou um pouco o processo e facilitou um pouco a comercialização dessas fotografias. Para conservar e preservar essas primeiras fotografias, os daguerreótipos, os ambrótipos e ferrótipos, são bastante limitadas. São objetos muito frágeis, muito sensíveis e que precisam de algum tipo de proteção para se preservar ao longo do tempo. O nosso trabalho aqui no Museu Histórico Nacional foi basicamente um trabalho de estabilização desses objetos. Não há nenhum banho que se possa fazer, nenhum químico que se possa usar no tratamento desses objetos. O tratamento envolve sempre uma questão de higienização e substituição, quando necessário, do vidro de proteção, utilização de novos lacres. Não há nenhum recurso que a gente tenha adotado invasivo que colocasse em risco a preservação desses objetos ao longo do tempo.